Responsável pela morte de mais de 6 milhões de judeus, ele foi o homem que mergulhou o mundo inteiro em terror e destruição. Seu nome se tornou sinônimo de ódio, guerra e loucura, um nome que até hoje provoca medo e repulsa. Mas como homem, nascido em uma família comum, sem dinheiro, rejeitado pelos estudos e desprezado pela elite, conseguiu transformar a Alemanha e o mundo em um palco de destruição sem precedentes. Essa é a história da ascensão do mal. Nessa história, você vai conhecer a ascensão e a queda de um homem que prometeu grandeza e entregou o caos. E para entender essa história, precisamos voltar no tempo, para uma Alemanha ferida, humilhada e desesperada. Se você olhar para a Alemanha de hoje, é difícil imaginar que ela já foi um caos econômico. Educação avançada, cidades organizadas, economia poderosa, tudo isso parece natural, mas há pouco mais de 100 anos, a realidade era outra. O marco alemão, que antes tinha um valor estável, começou a perder a força após a Primeira Guerra Mundial. Em 1923, a situação explodiu. Era preciso 1 trilhão de marcos para completar $1. Um simples pedaço de pão custava milhões. O dinheiro simplesmente deixava de valer e a população enfrentava um desespero diário que beirava o surreal. É nesse cenário que Hitler surgiu. Não foi sorte, ele se aproveitou da humilhação do povo, da fome e da insegurança para se tornar uma voz poderosa. E o pior é que, apesar de todo o seu ódio e destruição, muitos o seguiram, uma lembrança brutal de como crises profundas podem distorcer o julgamento coletivo. A virada veio depois de décadas de planejamento, disciplina e inovação. A Alemanha investiu em educação, tecnologia e indústria, reconstruindo tijolo por tijolo. E hoje é a 4ª maior economia do mundo, mostrando que até das ruínas mais profundas pode nascer força e prosperidade. Isso é claro quando visão e estratégia se unem. 1918, o som das armas silencia na Europa e a Primeira Guerra Mundial chega ao fim. O Tratado de Versalhes, assinado em 1919, impõe condições cruéis. A Alemanha deve pagar indenizações bilionárias e perde territórios estratégicos, além de reduzir drasticamente o seu exército e sua marinha. O orgulho de um império é esmagado. Milhares de soldados voltam para suas casas desiludidos, feridos e sem emprego. A economia entra em colapso. A moeda alemã perde o valor a cada dia. Em 1923, a inflação chega a níveis absurdos. Um simples pão custa milhões de marcos, pessoas carregam sacos de dinheiro para comprar o básico, crianças brincam com pilhas de notas porque o dinheiro simplesmente não vale mais nada. É nesse cenário de miséria e humilhação nacional que começa a nascer algo perigoso, um sentimento de ódio, vingança e desespero coletivo. As ruas simplesmente fervem de protestos, extremistas de direita e de esquerda lutam pelo controle. O medo e a violência tornam-se rotina. É nesse terreno fértil de instabilidade que um líder começará a emergir. Com o colapso do antigo império, nasce a República de Weimar, uma tentativa de democracia moderna. Mas essa nova Alemanha começa mal. A população não confia no governo, os comunistas pregam a revolução nas ruas e os conservadores sonham com o retorno da monarquia. E o povo luta apenas para sobreviver. A República é instável, fraca e constantemente atacada pelos seus próprios cidadãos. A cada esquina há protestos, violência e fome, e a confiança na política desaparece. É um terreno perfeito para o surgimento de alguém disposto a prometer solução simples para problemas complexos. A fragilidade da democracia cria uma abertura que seria explorada de forma devastadora. Em meio ao caos, um ex-soldado começa a ganhar voz. Seu nome, Adolf Hitler. Nascido na Áustria, filho de um funcionário público autoritário e de uma mãe superprotetora, Hitler cresceu entre o rigor e o ressentimento. Na juventude, sonhou em ser pintor, mas ele foi rejeitado 2 vezes pela Academia de Belas Artes de Viena. Sem dinheiro, sem futuro, viveu em abrigos, vendendo desenhos nas ruas e observando a miséria ao seu redor. Quando a Primeira Guerra começou, ele viu a chance de mudar de vida. Alistou-se no exército alemão, lutou nas trincheiras, foi ferido e condecorado, mas no fim da guerra, viu tudo que acreditava desmoronar. Hitler acreditava que a Alemanha não havia sido derrotada em campo, mas traída por dentro por políticos e comunistas. Esse seu pensamento se tornaria em uma semente de horror. Em 1919, ele entra em um pequeno grupo político, o Partido dos Trabalhadores Alemães, que com o tempo transformam no Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. De forma mais clara, o Partido Nazista.
nazista. Com discursos inflamados, gestos teatrais e promessas de redenção, Hitler começa a conquistar as massas. O povo, cansado e desesperado, começa a ouvir e acreditar. O carisma de Hitler era combinado com um ódio bem calculado. Cada palavra era uma arma. Ele não oferecia apenas soluções políticas, também oferecia um inimigo comum, uma razão para o ódio coletivo e um sonho de grandeza nacional. E em novembro de 1923, ele decide agir e tenta um golpe de estado em Munique. O plano dá errado, o golpe é sufocado e ele é preso, mas a prisão se transforma em palco. Durante o julgamento, ele usa o tribunal como tribuna, discursando por horas, transformando-se em herói para os nacionalistas. Foi nesse cenário que ele escreve um dos seus livros, que traduzido para o português significa Minha Luta, um livro que mistura ódio racial, nacionalismo extremo e um plano para reconstruir uma Alemanha pura e poderosa. Mas poucos levam o livro a sério naquele momento. O livro se torna um manual ideológico. A Alemanha futura estaria enraizada na supremacia racial e na dominação militar. Em 1929, o mundo mergulha na Grande Depressão e a Alemanha é um dos países mais atingidos. O desemprego explode, fábricas fecham e famílias perdem tudo. Enquanto o povo sofre, Hitler e o Partido Nazista oferecem algo que ninguém mais oferece: esperança. Em apenas 3 anos, os nazistas passam de um partido pequeno para a segunda maior força política do país. Hitler não fala apenas de economia, ele fala de destino, glória e redenção. Suas palavras tocam o coração de uma nação em desespero. A propaganda começa a ser o seu instrumento mais poderoso. Cartazes, jornais e rádios transformam Hitler em um salvador da Alemanha. Ele não vende políticas, e sim um sonho. E em 1932, Hitler concorre à presidência. Os líderes conservadores acreditam que podem usar Hitler como marionete, mas eles acham que o podem controlar. E em 30 de janeiro de 1933, Hitler, enfim, alcança o poder legalmente. Pouco depois, o parlamento alemão é incendiado. Os nazistas culpam os comunistas e usam o episódio como desculpa para destruir a oposição. O decreto do incêndio suspende direitos civis, prende opositores e dá a Hitler controle quase total. E em março de 1933, a Lei de Plenos Poderes é aprovada. Ela permite que Hitler governe sem precisar do parlamento. A democracia alemã está oficialmente morta. Então Hitler move-se rapidamente. Partidos são proibidos, jornais são censurados e os sindicatos dissolvidos. E qualquer voz contrária é silenciada. E os campos de concentração começam a surgir. Primeiro para opositores políticos, depois para judeus, ciganos, homossexuais e todos considerados indesejáveis. A propaganda se torna uma arma poderosa. Nas escolas, as crianças aprendem a amar Hitler mais do que a própria família, e aos poucos, a Alemanha inteira é moldada sob o símbolo da suástica. Com isso, a economia se recupera, as ruas ganham movimento e o desemprego cai. E o povo volta a ter orgulho de ser alemão. Mas por trás dessa aparente prosperidade, cresce uma máquina de guerra. Hitler reestrutura o exército, desafia o Tratado de Versalhes e sonha com um novo império. E cresce uma Alemanha que não teria fronteiras e nem piedade. E o mundo assiste, muitas vezes em silêncio, o nascimento de um monstro. Hitler não tomou o poder com tanques. Ele conquistou com palavras, com medo e com promessas. A Alemanha o seguiu, acreditando em redenção, mas o que veio a seguir foi destruição. A história da ascensão de Adolf Hitler é mais do que um relato de um ditador. É um lembrete eterno de que o mal não surge do nada. Ele simplesmente nasce quando o desespero encontra o ódio e cresce quando a razão se cala. Aqueles que não aprendem com a história estão condenados a repeti-la. Nesse vídeo mostramos a ascensão de Hitler e como ele chegou ao poder, mas brevemente seguiremos com a parte 2 de como foi a sua queda e de como ele pereceu. Então segue a gente aí no canal. Agradeço a todos vocês que ficaram até o final do vídeo e até breve.